Atenas. Assim como Esparta, Atenas também foi fundada por volta do século IX a.C., mas seus fundadores foram os jônios. A cidade se organizou em uma região montanhosa da Península Balcânica, conhecida como Ática. Construída nas proximidades do mar, a polis contava com o porto Pireu, que permitia aos atenienses desenvolver uma sociedade voltada para o comércio marítimo e a prática da pesca. A sociedade ateniense dividia-se em 3 grupos. Agora vamos falar dos cidadãos. Grupo constituído pelos homens livres, cujos pais também eram cidadãos, representava a menor parte da população. O grupo desfrutava dos direitos civis, políticos e religiosos da polis. Eram considerados cidadãos os eupátridas, membros das antigas famílias aristocráticas e proprietários das terras mais férteis, os pequenos proprietários, camponeses, artesãos, comerciantes, etc. Mulheres, escravizados, estrangeiros, metecos, não tinham direito à cidadania. A atuação social das mulheres era bem limitada. Atenas não tinha um foco tão grande na guerra contra Esparta, pois os homens livres se dedicavam a muitas atividades políticas, intelectuais e artísticas, achando pouco espaço para as mulheres. E a maioria não podia nem mesmo sair de casa sozinha. Tinha como função servir aos maridos, ajudar na educação dos filhos e em questões domésticas. Metecos, grupo formado por ex-escravizados que haviam reconquistado a liberdade de estrangeiros que viviam em Atenas. Para os atenienses, estrangeiros eram todas as pessoas que não pertenciam à polis. Assim, um grego nascido em Esparta, por exemplo, era considerado estrangeiro em Atenas. Os metecos não podiam ser donos de terras e não tinham direitos civis e políticos. Caso prestassem serviços importantes a Atenas, poderiam se tornar cidadãos. Escravizados faziam parte da camada mais baixa da hierarquia social e, com os metecos, compunham a maior parte da população ateniense. Os escravizados, em sua maioria, eram prisioneiros de guerra. De modo geral, todos os cidadãos de Atenas escravizavam pessoas, inclusive os mais pobres. A existência de todos os escravizados permitia a muitos cidadãos que se preocupassem menos com os cuidados de casa e mais com questões como cultura e filosofia. Esse foi um dos motivos de os gregos terem conseguido se desenvolver em tantas áreas, como visto no capítulo anterior, porém à custa do trabalho escravo de pobres, estrangeiros e inimigos. A política em Atenas. Como você viu no início deste capítulo, foi em Atenas que nasceu a democracia. Porém, o processo de formação desse regime foi lento, resultado das diversas transformações políticas pelas quais a polis passou ao longo do tempo. No século IX a.C., quando foi fundada, Atenas tinha outro regime político, a monarquia. Havia um rei, o Basileus, que governava com a ajuda de um conselho de aristocratas, formados pelos eupátridas. Os atenienses conviveram com a monarquia por cerca de 200 anos, até que pouco a pouco os aristocratas começaram a exercer as funções que eram reservadas aos basileus. Mas a monarquia chegou ao fim, e os eupátridas implantaram um governo oligárquico em Atenas. Uma vez no poder, os eupátridas tomaram as terras dos pequenos proprietários que já se deviam dinheiro e não tinham como saldar essas dívidas. Desse modo, muitos desses pequenos proprietários foram transformados em escravos. O resultado dessa política foi uma forte tensão social, provocada pela grande concentração de terras nas mãos de um reduzido número de eupátridas e pelo aumento no número de pessoas que se tornaram escravas por dívidas.
Essa desigualdade social geraram revoltas que obrigaram os governantes de Atenas a introduzirem reformas políticas na polis. Surgiram tiranos, governantes que exigiam o poder por meio da força, e legisladores, líderes políticos encarregados de modificar as leis de Atenas. Um dos legisladores mais importantes foi Solon, que no início do século VI a.C. instituiu leis que enfraqueceram o poder dos apátridas e fortaleceram o poder da classe média da cidade. Dentre as medidas adotadas, ele acabou com a escravidão por dívida e determinou a devolução das terras aos antigos proprietários endividados. Reformas mais profundas ainda foram feitas por Clístenes, que assumiu o governo de Atenas em 510 a.C. e dividiu a cidade em regiões próximas em demos. O demo pode ser comparado a um distrito. Foram criados cerca de 100 demos, alguns na zona litorânea, outros na área urbana e outros na área rural. Clístenes criou 10 tribos e cada tribo passou a ser dividida em 3 partes. Uma parte formada por moradores dos demos do litoral, outra parte por moradores dos demos do interior e ainda outra parte por moradores dos demos urbanos. Dessa maneira, as tribos passaram a ser compostas tanto por proprietários rurais, como também por artesãos, comerciantes, agricultores, marinheiros, etc. Essa organização política enfraqueceu, desse modo, o poder de aristocracia, pois representantes de diferentes grupos sociais podiam elaborar leis para polis. Nascia assim um novo regime de governo, a democracia. Nesse novo governo, todos os presentes podiam pedir a palavra e expor suas ideias sobre os mais variados assuntos, como declarações de guerra ou paz, cobranças de impostos e etc. Além disso, cada cidadão tinha o direito de apresentar um projeto de lei por ano. Na hora de votar, bastava levantar a mão. O voto de um cidadão rico tinha o mesmo peso que o voto de um cidadão pobre. Assim como é possível observar, o poder em Atenas não se concentrava em uma única pessoa ou em um grupo, como havia sido no passado, mas se dividia entre todos os grupos da polis. Oi, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e tchau! Foi muito legal!